Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje trago um caso que é tipo a versão Lázaro Barbosa dos anos 80. O Fernando da Gata, um criminoso cearense que cometeu crimes no Nordeste e no Sudeste, também terminou a sua vida sendo caçado pela polícia no mato. O cara deu um baile e foi procurado por mais de 20 dias, mas sempre que a polícia chegava perto, ele conseguia fugir. Um delegado da época descreve ele como sendo tipo um cara de circo, que entra nas casas como se fosse uma lagartixa, se metendo pelas janelas, não importa a altura. Tipo, ele real comparou o cara com uma lagartixa. Bom, pra quem tem boa memória, vocês sabem que eu já falei do Fernando da Gata por aqui. Eu comentei dele no compilado do Caso dos Crimizeiros, porque o crimiseiro Guilherme Joaquim me mandou o caso por e-mail, já que foi algo que aconteceu na cidade dele. Mas, como tem muitas semelhanças com o caso atual do Lázaro Barbosa, que teve o seu encerramento, o seu season finale essa semana, eu achei interessante ver como essa história se repete, e aí eu resolvi trazer aqui de novo. Até porque mais gente estava pedindo também, como a @TatianaOkita e @BrisaFR. Então, obrigada por me lembrarem desse caso que estava na gaveta e trazerem essa sugestão de volta. Tudo que eu vou falar aqui veio das seguintes fontes: Diário de Natal, Jornal do Brasil, A Tribuna, O Poti, Manchete, Diário de Pernambuco e Jornal O Povo. Para quem está chegando agora no Café com Crime, você já conhece a Orelo? É a única plataforma de áudio que paga os podcasters por cada play que vocês dão nos episódios. Então, assim, é bem incrível pra gente que tá aqui criando conteúdo para vocês. Então, pausa aqui, baixa o aplicativo da Orelo, que é de graça, e escuta por lá. Além disso, quem quer apoiar o podcast financeiramente pode contribuir no Catarse, com uma assinatura mensal. Os apoiadores do Catarse podem entrar para o grupo dos crimizeiros no WhatsApp, onde a gente bate um papo sobre crimes e a vida no geral. Então é isso, eu vou deixar o link do apoio na descrição aqui do episódio. E com isso, bora começar do começo? No início de setembro de 1982, Pouso Alegre, em Minas Gerais, ainda era uma cidade pacata. Com seus 57 mil habitantes, tinha um índice de criminalidade bem baixo. Aconteciam pequenos furtos aqui e ali, talvez uns danos ao patrimônio, mas raramente a delegacia via um assalto à mão armada e, quem diria, um homicídio. Até que as coisas começaram a mudar. Primeiro, aos poucos, e depois foi de repente. Tudo começou com um assalto à residência de Francisco Sampaio, que era dono de uma revendedora Volkswagen na cidade. Um detalhe importante: a esposa dele era filha do prefeito de Pouso Alegre. O assaltante roubou as joias da mulher e fugiu, sem antes dar uma boa olhada no corpo da senhora Sampaio. No outro dia, mais um assalto. Dessa vez na casa do Crécio Gonçalves Faria, dono da maior gráfica da cidade. Ele também teve itens da sua casa roubados. Uma coisa interessante era que, para intimidar esse assaltante, não adiantava ter cães de guarda. Os cachorros, quando o viam, não faziam nada. Disseram que o assaltante entrava descalço nos quintais e sempre usando um shorts branco, pois acreditava que assim acalmava os animais. O terceiro assalto a acontecer em Pouso Alegre, naquela semana, teve como vítima um advogado chamado Antônio Tadeu Ribeiro. Segundo relatos, o assaltante cortou o dedo do Tadeu e estuprou a sua esposa na frente dele. A violência estava escalando. Nos 3 assaltos, o bandido foi capaz de juntar um valor de 3 milhões de cruzeiros em joias, o equivalente a pouco mais de 100 mil reais hoje. É bastante coisa para 3 assaltos, né? Só que aí chegou o domingo. E no domingo, quando o programa Fantástico deu a descrição de um bandido cearense que estava sendo procurado pela polícia de São Paulo, aí perceberam o que estava acontecendo. O homem procurado, ele era acusado de 21 assaltos e 19 estupros em São Paulo, além de 2 fugas da prisão e 4 homicídios no Nordeste.
O seu nome era Fernando Soares Pereira, de 21 anos de idade, mais conhecido como Fernando da Gata, por sua habilidade de fugir pelos telhados, pular muros altos e escalar por janelas, tipo um gato mesmo. Ao ver a foto do homem ali no Fantástico, a população de Pouso Alegre teve certeza. Fernando da Gata estava na cidade e era o responsável pelos 3 assaltos que aconteceram naquela semana. Com a onda de crimes assolando uma cidade que antes era pacata, que era segura, os moradores de Pouso Alegre entraram em pânico. As famílias procuraram se armar o máximo possível, apavoradas com a possibilidade de serem surpreendidas pelo assaltante durante a noite. O estoque de revólveres, trincos, cadeados, correntes e fechaduras se esgotaram nas lojas. Um homem contou que comprou um revólver para defender sua família, e ao dizer isso para a mulher, ela levantou o travesseiro da cama, revelando uma segunda arma. Ela também tinha comprado uma. Ninguém estava afim de correr nenhum tipo de risco. Só que risco, né? Porque ter uma arma em casa também é um risco. E quem levantou essa bola foi o bispo da arquidiocese, José D'Angelo. Ele conta que a cidade entrou num estado de neurose e tensão tão grande que ele acabou ficando espantado com a quantidade de armas que acabaram entrando na casa das pessoas. E no início desse pânico todo, ele já estava prevendo uma tragédia. Ele conta que ele advertiu a todos ali que matar não era humano, nem mesmo matar ladrões, e que pessoas erradas poderiam morrer. Vamos dar atenção a esse último trecho. Pessoas erradas poderiam morrer, porque infelizmente ele estava certo. Com a notícia de que Fernando da Gata estava em Pouso Alegre, a polícia local juntou toda a sua equipe para procurar o criminoso. Ele foi localizado à tarde, próximo a um posto de gasolina em Pouso Alegre, mas ele conseguiu fugir, porque a polícia estava com medo de ferir outras pessoas no lugar que estava muito movimentado. No início da noite, o Fernando da Gata foi cercado pela polícia numa pequena mata a apenas 5 quilômetros da cidade. O problema é que a delegacia de Pouso Alegre não estava preparada para esse tipo de operação. O delegado regional, o Abel Lobo Cordeiro, ele não tinha equipamentos suficientes e era de coisa básica, tipo lanterna. Sim, eles não tinham lanterna para procurar o cara no mato. Ele tinha uma boa equipe, ele já estava com cerca de 600 policiais civis e militares, mas eles estavam virando dia e noite atrás de Fernando da Gata. E no terceiro dia, o Abel confessou que todo mundo já estava exausto, não estava rendendo mais nada. Foi aí que um contato importante foi feito. O delegado conversou com a polícia de Osasco, lá em São Paulo, que já estava procurando Fernando da Gata há algumas semanas. Os investigadores paulistas Silvinho, Lazinho e Fininho montaram uma verdadeira operação e se deslocaram para o sul de Minas a fim de ajudar os policiais mineiros nas buscas. E eles tinham um trunfo com eles: Maria de Fátima e Vitor, esposa e filho de Fernando da Gata. Fernando Soares Pereira nasceu no dia 21 de abril de 1961 em Russas, uma cidadezinha do interior cearense que fica a aproximadamente 80 quilômetros de Fortaleza. O pai de Fernando, o Chaga da Gata, resolveu doar o filho logo depois que ele nasceu, porque ele brigou com a sua mulher, a mãe de Fernando, e quis se desfazer da família. E, literalmente se desfazer dando o filho. Assim, aos 3 dias de idade, o bebê foi adotado por uma mulher chamada Maria da Paz Pereira. Era uma professora. Ela deu a esse bebê o nome de Fernando Soares Pereira. Ele foi o primeiro filho dela, o primogênito, mas logo mais crianças encheram a casa. Ela teve ali no total 6 filhos e todos conviviam com o Fernando. O Fernando ele só foi descobrir que era adotado aos 5 anos de idade, quando ele passou a frequentar a escola. A gente não sabe como o assunto surgiu, se foi a própria Maria da Paz que contou, ou se foi algum colega de classe, um parente, uma professora. Também não sabemos como o Fernando reagiu na época, mas disseram que a partir de então, o seu comportamento mudou um pouco. Ele passou a demonstrar interesse em armas.
não aos 5 anos de idade, né, foi um pouco depois, ali já na fase da pré-adolescência, mas o seu pai adotivo levava ele para caçar passarinhos e assim ele aprendeu a atirar com espingardas. Aos 13 anos, ele pensou em ser cantor. Ele queria ser um cantor famoso e até pensou em gravar um disco, mas a sua mãe admite que a voz dele não ajudava muito nisso. Então, o sonho dele mudou mais uma vez. Ele passou a alimentar a ideia de ser um soldado do exército. Na verdade, ele era mais ambicioso, ele queria chegar ao posto de sargento do exército. Mas, para isso, ele precisava completar 18 anos. Então, ele precisava esperar. Nesse meio tempo, ele não foi uma criança muito comportada. Ele aprontava muito na rua, ele cometia pequenos furtos e ele estava sempre se metendo em algum tipo de encrenca. Aos 16 anos, ele pediu a bênção da mãe e saiu de casa para tentar a sorte na vida. Ele começa pelo Nordeste, vagando ali por Rio Grande do Norte, Paraíba, até que ele decide ir para São Paulo trabalhar com um tio dele. Quando ele foi convocado para prestar o serviço militar, Fernando da Gata imaginou que finalmente, né, chegou o meu momento, o sonho realizado. Por isso, ele até já se apresentou no quartel com os cabelos cortados, já estava mega preparado. Só que aí veio um banho de água fria. Ao puxar os antecedentes criminais do garoto, constataram que ele tinha uma passagem pela polícia por suspeita de furto, e então ele foi preso pela primeira vez para a averiguação dos fatos. Ao ser solto, ele volta para a casa da mãe. A Maria da Paz conta que depois disso ele não dormia mais à noite. Ele ficava acordado, vagando pelas ruas ali perto de casa, e foi realmente um baque para o menino, ficou meio sem rumo. E aí, certa vez, ele volta para casa diferente. A Maria da Paz não sabia ao certo o que era, mas o seu menino já não parecia mais tão menino assim. Claro, ele ainda era magro, tinha uma aparência frágil, mas o seu olhar era outro. Ela começa a conversar, pergunta o que ele tinha feito, por onde ele andou, e aí Fernando vira e fala, na maior frieza: matei uma pessoa em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Como qualquer pessoa normal, a Maria da Paz ficou sem reação. O que falar, né, para um filho que te faz uma confissão dessas? Ela fez a única coisa que ela poderia. Ela implorou ao filho que mudasse de vida, que pedisse perdão a Deus, que endireitasse os caminhos dele. Ela falou que estaria ali para ajudar ele no processo, falou: fica em casa, a gente vai dar um jeito nisso, vamos resolver. Mas o Fernando não quis. Ele disse à mãe que ele só voltaria para a casa dela novamente quando tomasse jeito na vida e ainda acrescentou: com fé em Deus e em meu São Francisco do Canindé. Ele novamente pede a benção da mãe e sai pelo mundo. Parece que todas as promessas que ele fez ficaram na casa da mãe, pois dali pra frente ele só se meteu em mais problemas, mais encrenca. Ele tinha uma fama no Nordeste, a de bandido audacioso, que parecia ter parte com o demônio. É claro, né? Tem que ter o demônio no meio. Da mesma forma com o caso do Lázaro Barbosa, as pessoas da sua cidade natal e de outras por onde ele passava acreditavam que Fernando estava possuído, tinha um pacto com o diabo e até mesmo que ele podia desaparecer como num passe de mágica se assim ele pedisse aos espíritos. Sim, gente. Certa vez, um policial militar deixou escapar esse comentário, abre aspas. O pior de tudo é que ele aparece e desaparece como um fantasma. Fecha aspas. E aí, com certeza, você já ouviu falarem isso sobre Lázaro também, né? Mas enfim, o fato é que ele era muito temido. E ele sabia disso e usava isso a seu favor. Uma vez, ele ameaçou o juiz em Aracati, dizendo, abre aspas, não se meta com a minha vida, porque você ficará sem a sua. Fecha aspas. O cara não estava nem aí se era juiz, se era polícia, o que era. Ele falava o que dava na lata, ameaçava mesmo e não estava nem aí. Ele conhecia tão bem a sua fama de criminoso implacável que até mesmo ele acabava fazendo a sua própria pesquisa de campo, gente. Tudo para inflar o ego, né? Ainda em Aracati, a mesma cidade que ele ameaçou o juiz, ele estava passando por um bairro comum ali quando ele encontrou uma mulher caminhando pela rua. E aí ele ficou curioso se ela teria medo dele, fugiria dele ou não, ou o que ela faria. E aí ele se aproximou dela e perguntou: se a senhora por acaso desse de cara com o Fernando da Gata, o que você faria? E aí a mulher respondeu rapidão assim, sem rodear nem nada. Ela falou: nada, porque ele nunca me fez mal. E Fernando da Gata ficou feliz com aquela resposta. Ele se sentiu não julgado, sabe? Tipo, beleza, né? Ainda alguém me olha com um olhar normal.
E aí ele só falou pra ela: vá em paz, a senhora é uma das minhas. E assim, né, eu não sei o que ele faria se ela tivesse respondido diferentemente, mas talvez ela não ouvisse um tranquilo vá em paz, né? Bom, depois de ter prometido para sua mãe que ele ia dar um jeito na sua vida, o Fernando da Gata volta a cometer os seus crimes. Durante o carnaval de 1981, o Fernando invadiu uma casa em Fortaleza e estuprou uma menor de idade. Ele foi perseguido pela polícia, mas conseguiu escapar em direção ao sul. No dia 11 de abril desse mesmo ano, Fernando volta a matar. Aconteceu no distrito de Baraunas, no Rio Grande do Norte. Ele entrou na casa de Eronildes, que era filho do vereador Francisco Leandro de Medeiros. Lá, ele fez a esposa do vereador, a mãe do Eronildes, fez ela de refém e ficou aguardando até que alguém chegasse à casa. Foi então que Eronildes, acompanhado de um colega de trabalho chamado Francisco Antônio Saldanha, ele chegou em casa e percebeu, óbvio, né, a presença de um homem armado ameaçando a sua mãe. E o Eronildes, ele teve uma reação muito impulsiva, ele já entrou correndo na casa para salvar a mãe, e o Fernando da Gata disparou em seu pescoço. Ao ver que o companheiro de Eronildes estava fugindo, Fernando também disparou na sua direção e acertou o homem no abdômen. Esses 2 homens morreram. O Fernando então foge para o sítio Coqueiros, nas proximidades de Alagoinha, Mossoró, que é uns 30 quilômetros ali de onde ele estava, e ele achou esse sítio o lugar perfeito, porque estava vazio. Fernando da Gata, ele então arromba a porta e entra, e se sentindo super em casa, ele tira as roupas, ficou só de cueca e foi ver o que tinha na cozinha para comer. No dia seguinte, o agricultor Francisco Nogueira dos Santos chega ao sítio em companhia de 2 filhos menores de idade e fica assim chocado ao ver que a sua casa está com a porta aberta e pior ainda que tem um desconhecido andando seminu lá dentro. Os pratos usados na cozinha, a cama e o sofá bagunçado, tudo indicou que aquele invasor tinha pernoitado na sua casa. O Francisco então parte para cima do criminoso, ameaçando que ia chamar a polícia se ele não saísse imediatamente da sua propriedade. E o Fernando da Gata não aceitava desaforo de ninguém. Ele então sacou o seu revólver e disparou contra Francisco, acertando ele no abdômen. E assim o agricultor se torna a 3ª vítima de homicídio de Fernando da Gata em 2 dias. Fernando volta a fugir. Dessa vez ele vai para a cidade de Serra Branca. E lá ele já tinha combinado de se encontrar com um comparsa dele chamado Vitório. Eles faziam parte de uma quadrilha de assaltantes. Os 2 pretendiam assaltar um banco da cidade, mas eles foram perseguidos pela polícia e precisaram fugir novamente. Então abortaram esse plano do assalto a banco. Os 2 vão para Aracati, no Ceará. Isso foi em junho. O Fernando da Gata e o Vitório invadiram a casa do médico Francisco Xavier Fernandes, lá em Aracati, e estavam com 2 revólveres ali em punho. Então, o médico ficou totalmente rendido. Lá, o Fernando estupra a mulher do médico, na presença da família inteira, e por pouco não acabou estrangulando uma menina menor de idade. Ele rouba os pertences da casa, incluindo um carro, e foge junto com o Vitório. No dia dos namorados, dia 12, o Fernando e o Vitório estão passando com o carro na estrada do sítio Imburana, lá na cidade de Encanto, no Rio Grande do Norte. E no caminho, eles se deparam com Maria Dalva de Souza, de 21 anos. Era uma professora que estava indo dar aula na escola. Eles ofereceram uma carona para ela, mas ela se recusou, como ela deveria fazer mesmo. Mas eles não aceitaram isso e colocaram a Maria Dalva à força dentro do carro. 30 quilômetros mais para frente, eles a estupraram no mato, depois deixaram ela amarrada numa árvore e depois cortaram o cabelo dela com uma faca, porque para aterrorizar mesmo, né? A professora conseguiu se soltar e caminhou até a casa de um familiar que levou ela para o hospital. Ela ficou internada e se recuperou, sobreviveu a esse ataque. Mas os 2 criminosos fugiram. Mas não foi por muito tempo. Pelo menos não para um deles. Dias depois, a polícia paraibana detectou no seu distrito o caravan roubado na cidade cearense de Aracati. O Vitório, que estava no volante, foi surpreendido pelos policiais e preso na mesma hora. Ele estava na companhia de um paulista chamado Manuel Rufino da Silva, também um criminoso, mas o Fernando da Gata, ele fez o que ele fazia de melhor, ele fugiu.
Quando Vittorio foi interrogado pela polícia, ele confessou de forma cínica ao estupro da professora e depois contou sobre a fuga dele e de Fernando para Catolé da Rocha, lá em Paraíba, onde ele foi preso. Ele ainda contou como encontrou o Fernando da Gata, os seus planos para assaltar bancos e tudo que deu errado no caminho, mas jurou de pé junto que ele não sabia onde Fernando da Gata estava. O cara simplesmente pulou fora da carona e sumiu do mapa. Mas claro, não por muito tempo, porque o Fernando nunca parava de fazer merda, né? Dias depois, ainda em junho, o Fernando da Gata praticou outro estupro numa residência da cidade de Jaguaruana, que é uma cidade vizinha a Russas. E só então, e finalmente, ele é preso na sua cidade natal. Com a fama que ele tinha, quando a polícia noticiou que Fernando da Gata estava preso, ninguém acreditou. A população quis conferir por si só, e assim, Fernando da Gata virou tipo uma atração pública. A polícia exibiu o criminoso na sacada do prédio onde funcionava a cadeia pública. Hoje é o Batalhão de Polícia Militar, lá de Russas. A multidão se juntou na frente do prédio para conferir se era realmente Fernando da Gata. E era. E óbvio, né? Nada contente em ter a sua reputação indo por água abaixo, ao ser visto preso por todos aqueles que o temiam, Fernando da Gata bola o seu primeiro plano de fuga. Ele tenta atear fogo no teto da sua própria cela com gasolina. E onde ele arranjou gasolina eu não sei. Mas é isso, o cara tentou queimar o teto da delegacia para sair por lá, dando um de gato no telhado mesmo. Mas ele não teve sucesso. O delegado Luiz Suderlan Alves de Moraes, que é o delegado regional de Russas, ele interrogou o Fernando Soares Pereira sobre os seus crimes ali, quando ele estava preso. E, aliás, ele foi o único policial a interrogar o criminoso no país todo. E eu queria muito que tivesse alguém para interrogar o Lázaro Barbosa, sabe? Imagina descobrir todos os esquemas dele, quem que acobertava ele, como a cabeça dele funcionava, se ele cometeu outros crimes também que a gente não sabe. Vai saber? Tem tanta coisa que, né, poderia ter sido esclarecida, mas enfim, não deu. Diferente de Fernando da Gata. O delegado Luiz conta que Fernando era um homem muito inteligente. Durante os interrogatórios, ele sempre externava o seu ponto de vista sobre os mais diversos assuntos de uma forma bem lógica e racional. O Fernando nunca explicou durante os interrogatórios o porquê dele cometer os seus crimes, mas ele fazia questão de demonstrar a sua perspicácia. Uma vez ele mostrou para os agentes como ele conseguiria facilmente se livrar das algemas. Ele se abaixou, pegou a fivela da sandália e introduziu nas algemas, abrindo com uma rapidez assim que surpreendeu o policial. Além disso, diziam que Fernando tinha dirigido um carro numa fuga sem nunca ter noção de como dirigir um veículo antes. E mais, o Fernando disse aos policiais que ele também era capaz de pilotar um helicóptero e que certa vez ele quase roubou um de um político lá em Mossoró, só que ele acabou não fazendo isso porque o helicóptero estava com pouco combustível. Se é papo ou se não é papo, eu não sei. Mas ele com certeza não era um Zé Ruela qualquer. Depois dessa tentativa de fuga da cadeia em Russas, que não foi muito bem sucedida, o Fernando foi transferido para a delegacia de Mossoró no dia 1º de julho de 1981. Ao ser recebido pelo Major Iderval, que era o responsável daquela região, o Fernando da Gata declarou que ele iria fugir daquela delegacia sim, custe o que custar. O major até chegou a reforçar o policiamento do local. A essa altura, o Fernando da Gata já tinha cometido 4 estupros, foi condenado pela justiça cearense por uma série de roubos e estava sendo procurado pela polícia do Rio Grande do Norte para responder por roubos e homicídios. Ele só tinha a perder ao ficar preso, né? E a polícia queria por tudo deixar ele lá. Aliás, se eu não me engano, a essa altura, ele já tinha fugido da cadeia uma outra vez também, quando ele foi preso lá no começo, assim, na sua adolescência e tudo e tal. Mas não temos detalhes sobre isso. Enfim, o que acontece é que quando ele se viu preso em Mossoró, ele falou, aqui eu não fico. E aí ele bola o seu segundo plano de fuga. Na madrugada do dia 17 de julho de 1981,
2 policiais realizavam a troca de turno, deixando Fernando da Gata sem supervisão em sua cela por alguns instantinhos. Mas aí já foi suficiente. Ele utilizou um grampo de cabelo que pegou com a namorada, que tinha ido visitar ele, para fabricar uma espécie de chave ali e abrir o cadeado da sua cela, da mesma forma que ele mostrou para o policial que conseguia abrir a algema, né? Com calma e paciência, ele ainda parou para fechar o cadeado novamente, antes de subir pelo telhado da delegacia e fugir. Ou seja, aí a polícia falou, ué, o cadeado tá fechado, cadê esse cara, né? Como é que entrou, como é que saiu? Mas uma pessoa viu, um outro presidiário, e foi ele que alertou a polícia sobre o que tinha acabado de acontecer. Os policiais então saíram correndo, tentaram capturar o Fernando da Gata, mas não tiveram sucesso. O delegado de Mossoró, o Major Iderval, ele instaurou um inquérito para apurar essa fuga do criminoso, porque ele afirmou que os policiais meio que concorreram ali indiretamente com essa escapada, né? Já que teve uma displicência na rendição da guarda, porque eles deveriam ter acordado o companheiro de um ângulo que pudesse observar as celas. Então, gente, basicamente o que ele tá falando é que Fernando da Gata fugiu, porque os coleguinhas não quiseram acordar o outro da soneca. O Major Iderval, ele armou um esquema especial para capturar o Fernando, recebendo ajuda das 2 delegacias da cidade. Eles até chegaram a localizar o Fernando em uma das buscas, mas o criminoso se meteu no meio do mato e, desapareceu, sem ser localizado pelos policiais novamente. Lembra Lázaro ou não lembra, né? Pois é. O major, ele fez alguns apelos nas emissoras de rádio da cidade para que Fernando telefonasse comunicando onde que ele estava, para que o próprio delegado fosse buscá-lo e trazê-lo de volta para a delegacia. E tudo isso ele falava que era para a própria segurança do Fernando, já que a população não pouparia sua vida se o encontrasse. Mas os apelos foram, assim, totalmente ignorados, né? E assim, Fernando da Gata sumiu e nunca mais voltaria para trás das grades. Nos jornais da época, a fuga foi noticiada como algo sensacional. E foi mesmo, coisa de filme. Em abril de 1982, uma onda de assaltos e estupros, que seguiam o mesmo modus operandi, começaram a ser cometidos em São Paulo, capital. O homem sempre usava shorts branco quando assaltava residências e, estranhamente, por mais que no quintal das casas tivessem cachorros, eles nunca atacavam, nem latiam. O homem sempre andava armado e tinha como alvo as mansões da cidade. Certa vez, ele assaltou até mesmo a casa de um delegado da polícia. Ele era ousado, inteligente e sempre conseguia fugir. As famílias da alta sociedade que eram atacadas por ele estavam oferecendo boas recompensas para quem o pegasse, e de preferência morto. A investigação desses assaltos foi parar na Delegacia Seccional de Osasco e ficou sob a responsabilidade dos policiais Silvinho, Lazinho e Fininho. Cara, eu não tô inventando, esse era real o nome da equipe, tá? Tipo, com todo respeito, mas parece nome que você dá pra policial daqueles filmes de comédia de ação, sabe? Silvinho, Lazinho e Fininho. Ai, mas enfim, os caras mandavam muito bem, tá? Tanto que, com as suas investigações, eles chegaram até Russas, no Ceará, onde a polícia também procurava um assaltante com o mesmo modus operandi que eles estavam procurando em São Paulo. Então, epa, né? Pera lá, como assim? Eles começaram a trocar informação, né, com a polícia cearense, e isso, na real, era uma coisa meio rara na época, né? Os policiais não eram muito interligados, não era muito integrado. Mas, enfim, eles chegaram ao nome do nordestino Fernando Soares Pereira. Lá no Nordeste, ele era conhecido como Fernando da Gata. Só que os policiais paulistas já tinham dado outro apelido para ele, o Bandido de 7 Vidas. Mas é isso, Fernando da Gata é mais legal e mais curto, então vamos com esse. Descobriram que, depois da fuga do Fernando da delegacia de Mossoró, ele migrou para São Paulo. E ele não veio sozinho. Ele estava recém-casado com uma mulher chamada Maria de Fátima, de 19 anos.
Eu não sei se ela foi a mesma namorada que deu o grampo que possibilitou que ele fugisse da cadeia. Eu imagino que sim, mas não posso confirmar. E tem mais. Maria de Fátima estava grávida. Pois é. O Fernando, ele vestiu a máscara de imigrante nordestino que tinha vindo para São Paulo arranjar emprego e ter uma vida melhor, pai de família, essa coisa toda. E assim ele logo foi contratado para trabalhar com construção civil. Curiosamente, ele não usou a sua identidade verdadeira. Lembra quando o Vitório foi parado lá na Paraíba no carro que ele e o Fernando tinham roubado? Então, quando o Fernando fugiu, ele levou com ele os documentos de identidade de Manuel Rufino da Silva, o criminoso paulista que estava de carona com eles. Esse foi um dos motivos que dificultou a polícia de encontrar o endereço de Fernando da Gata, pois nada estava no nome dele real, estava tudo no nome do Manuel. E ninguém estava investigando o Manuel. Bom, passou o tempo, tarará, Maria de Fátima deu à luz a um menino chamado Vitor, o único filho de Fernando da Gata. Como ela não teve leite nos seios, ela passou a buscar leite doado no posto de saúde para o seu filho. Era a sua rotina, sempre ia lá. E se não fosse por esse leite, talvez Fernando da Gata nunca teria sido encontrado. Acontece que assim que Lazinho e Fininho ficaram sabendo que o criminoso que procuravam era casado e tinha um filho, eles fizeram uma busca no nome da esposa. E bingo! Encontraram o cadastro dela no posto de saúde. E a partir de lá, encontraram o endereço dela, em Francisco Morato, onde Maria de Fátima residia com o marido e o filho. E assim, em 20 de agosto de 1982, 8 policiais de Osasco invadiram a casa de Fernando Soares Pereira e o encontraram na sala com a mulher e o filho. Ao ser pego de surpresa pelos policiais, o Fernando não hesitou. Ele usou a mulher e a criança como escudo para fugir da polícia. Ele chegou a levar um tiro na perna, mas mesmo sangrando ele conseguiu fugir. Largou a esposa e o filho com os policiais. E a partir desse dia, uma sexta-feira, a caçada começou. Prender o Fernando da Gata se tornou uma questão de honra. Ele tinha mexido com gente grande, roubado a casa de nomes conhecidos, abusado das mulheres de pessoas poderosas. E essas pessoas queriam ele morto. Pela primeira vez, a polícia estava na vantagem. Sabiam que Fernando tinha fugido sem qualquer planejamento e ainda tinham conseguido Maria de Fátima e Vitor, sua única família. Ao conversar com Maria, uma menina assustada, os investigadores descobrem um fato chocante. Antes de ser esposa de Fernando da Gata, a mulher tinha sido sua vítima. Quando alguém pergunta para ela por que escolheu viver ou continuar com um homem desses, ela disse com muita simplicidade que foi por amor. O Fernando sempre tratou o filho com muito carinho e a Maria disse que não tinha o que reclamar dele. Nem das constantes fugas e mudanças de cidade ela reclamava. Ela já estava mais do que acostumada com isso. E ela falou tudo isso com um tom assim de carinho, sabe? É síndrome de Estocolmo, né, que chama. O filho deles, o Vitor, nasceu em fevereiro. Foi 2 meses depois de Fernando da Gata começar a aparecer nas manchetes policiais dos jornais paulistas. Antes disso, Maria da Fátima e Fernando formavam uma família comum. Para os vizinhos deles, lá de Francisco Morato, o Fernando era apenas mais um, batalhando ali em cima dos andaimes para sustentar a família. O Fernando chegou a fazer amizade com um comerciante. Eles viraram tão brothers que Fernando convidou ele para batizar o Vitor. Esse comerciante, algum tempo depois, foi indiciado na Delegacia Central de Osasco como receptador. E foi exatamente lá, ao prestar depoimento, que ele declarou que não sabia nada da vida criminal de Fernando da Gata. Ele ainda diz o seguinte, abre aspas, sempre me pareceu um sujeito simpático e delicado. Estive diversas vezes na casa dele e sempre aparentou ser um homem calmo, sem vícios. Fecha aspas. Diferentemente do delegado Luiz, lá de Russas, o delegado Walter Gatti, de São Paulo, afirmou que Fernando não era tão inteligente assim. Ele conta que em São Paulo,
O Fernando chegou a roubar um anel avaliado em mais de 10 milhões de cruzeiros. Gente, isso é R$ 500 mil. Em dinheiros de hoje, eu fiquei tipo, meu Deus, chocada. Eu até dei um Google aqui para ver se tem anel nesse valor mesmo. E pior que tem. Senhor, eu fiquei, mano, se eu usasse um troço desse, eu ia ficar achando que iam arrancar o meu dedo fora a qualquer instante. Eu não ia conseguir. Mas enfim, o Fernando da Gata, ele roubou uma joia dessas, caríssima. E aí o delegado Gatti conta que ele vendeu por 27 mil cruzeiros, que é tipo R$ 1.500. Ou seja, ele pode até ser inteligente nas fugas, mas para negociar, o cara era péssimo. Mas, nesse momento, a polícia devia mesmo estar preocupada com a inteligência de fuga do Fernando da Gata, porque ele já estava há dias sem ser visto por ninguém em São Paulo. A polícia até chegou a acreditar que ele tinha fugido para o Nordeste novamente. Acionaram a polícia de Russas e tudo. Mas no final das contas, o que acabou ajudando a encontrar o criminoso foi o programa do Fantástico. No começo de setembro, 10 dias depois de Fernando da Gata sumir de São Paulo, a população de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, o identifica como sendo o assaltante que estava aterrorizando a cidade. Em pânico, a cidade se armou. E como o bispo José d'Angelo avisou, uma pessoa inocente acabaria morrendo por conta de todo aquele desespero. Como acontece em quase todas as cidades do interior, a maioria das pessoas de Pouso Alegre conhecia a vida das outras, e nem todo mundo se dava bem. Tinham alguns rancores e ranços guardados ali no coraçãozinho da população. E quando o pânico por conta de Fernando da Gata se instalou na cidade, uma dessas pessoas rancorosas teve a brilhante ideia de passar trote para os inimigos, fingindo que era o bandido. É meio cruel, né? A pessoa fazia o telefonema e falava: "O próximo vai ser você." Muahaha. Tipo, parece telefonema da... Como é que é lá do Poço, a Samara? "Em 7 dias, você morrerá." Enfim, aí numa noite, quem escuta essa mensagem do outro lado da linha é Jair Siqueira, o diretor de uma indústria têxtil, pai de 4 filhas. Esse trote intensificou muito o medo que o Jair já estava sentindo. Acontece que, além de saber que Fernando da Gata estava na cidade e tararirarará, ele morava, o Jair, na rua Geraldo Coutinho de Aguiar. E acontece que ali naquela rua, uma residência já tinha sido atacada por Fernando da Gata na semana anterior. Então, assim, Jair entrou em modo sobrevivência. Ele colocou as filhas para dormir cedo aquela noite, pegou sua arma, sentou-se na cama ao lado da sua esposa e ficou esperando, de olhos abertos a noite inteira. Qualquer mínimo barulho já era o suficiente para ele engatilhar e mirar na porta do quarto. Até que ele realmente escuta um barulho. Passos no corredor da sua casa, vindo em direção à sua porta. Ele se prepara e o que ele mais teme acontece. A maçaneta da porta do seu quarto gira e a porta começa a se abrir. O Jair, ele não pensa 2 vezes, ele engatilha e atira. Ele escuta um grito, mas diferente do grito que ele esperava. É o grito de uma mulher e uma voz diz: "Papai." Só então o Jair entende o que aconteceu. Ele acaba de atirar na sua filha, Thaís Nabó Siqueira, de 16 anos. A estudante estava com medo e resolveu ir no quarto dos pais naquela madrugada, só para se assegurar de que estava tudo bem, e acabou levando um tiro no peito. O Jair correu em direção à filha, tremendo, e começou a carregá-la para o carro, porque precisava ir urgente para o hospital. Mas, para o seu azar, o tiro que ele disparou acordou a vizinhança. Afinal, estava todo mundo à flor da pele, à espera de Fernando da Gata. O seu vizinho, Sidney Macedo, já logo se posicionou na janela com a sua arma. Ele pensou que o tiro que ele escutou tivesse sido de Fernando da Gata invadindo a casa de Jair. E aí ele pensou:
Esse desgraçado não vai fugir dessa vez, não comigo aqui. Eu tô à espreita. Pronto. E aí ele ficou com a arma apontada para fora. Logo, o Sidney percebeu um vulto no portão e, sem pensar, atirou. Mas acabou atingindo o carro de Jair que estava logo na frente. E depois do tiro, ele ouviu uma voz chamando. Era Jair dizendo: "Calma, calma, eu acabei de atirar na minha filha, eu preciso de ajuda." O Sidney então sai correndo da casa, pega o carro e ajuda Jair a colocar a sua filha no banco de trás. Infelizmente, Thaís já chegou morta no hospital. Não deu tempo de salvá-la. No velório da filha, Jair pergunta para Sidney: "Por que você não atirou em mim?" Ele preferia ter morrido ali naquela hora. Dias depois, o Jair Siqueira é internado em um hospital psiquiátrico em estado de choque. A sua mulher, a Lilian, passou a viver à base de sedativos. A família mudou da casa onde a tragédia aconteceu. O delegado Abel, o de Pouso Alegre, ele afirmou que ele não abriria um inquérito para esse caso, para autuar o Jair. Ele afirma o seguinte, abre aspas: "Não tive condições de autuá-lo e nem vou fazer isso. Esse homem já é um apenado. Diante do pavor, acabou atirando contra a própria filha. Seria desumano qualquer medida contra ele. Sua maior pena é a dor de ter perdido uma filha." Fecha aspas. Enquanto isso, Fernando da Gata continuava solto. A verba da delegacia de Pouso Alegre para comprar combustível foi toda estourada na perseguição a Fernando da Gata. Quando o reforço chegou de São Paulo, vieram com um plano. Silvinho, Lazinho e Fininho tinham o trunfo, Maria de Fátima. Queriam usá-la como isca para atrair o bandido. Foi assim. Por telefone, Maria de Fátima conseguiu marcar um encontro com Fernando. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina em Pouso Alegre. Ela estaria com Vitor dentro de um Fusca azul e o comerciante, o amigo deles lá de São Paulo, iria dirigir. E aí, no dia e horário marcado, o cerco se organizou. Os detetives Fininho e Vanir, Lazinho e Silvinho, lá de São Paulo, vestiram macacão e fingiram trabalhar na bomba de gasolina. A equipe da delegacia de Pouso Alegre se dividiu em um agente se disfarçando de vendedor de carnê, outro de vaqueiro e mais 2 de hippies pedindo carona na beira da estrada. Dentro do Fusca Azul, onde a Maria de Fátima estaria com o Vitor e o amigo, também teria mais um policial agachadinho ali, pronto para mandar bala. Um homem parecido com o Fernando da Gata entrou ali no campo de visão de um dos policiais. Mas ele fica em dúvida se é mesmo ou não, então ele espera. A Maria de Fátima também o vê, e ela sabe. É ele, é Fernando da Gata. Ela fica tensa, aperta o filho nos braços e chega a dizer: "É bom pegar o Fernando de uma vez porque ele não vai ter sossego." Isso se referindo ao filho não ter sossego. O Fernando ele dá uma boa olhada ali no posto e dá conta que tem muita gente. Tá muito aglomerado. Por que um posto na entrada de Pouso Alegre teria tanto movimento? Ele não sai correndo na hora, ele apenas muda o rumo da sua caminhada e começa a se afastar do local. Ao perceber, os policiais se espalham e vão atrás dele. O Lazinho fica na cola do Fernando, que a essa altura já tá correndo, fazendo seus parkour lá da vida para fugir. E quando o Lazinho está mais perto do que nunca, ele tropeça, cai numa poça d'água, se molha todo. E ao olhar para cima, o Fernando já sumiu. Mesmo assim, a PM cerca a borda da mata. Agora são mais de 200 policiais na caçada ao estuprador, assaltante, homicida, a Fernando da Gata. O delegado Abel Lobo Cordeiro conta que Fernando da Gata entrou na mata apenas de calção, deixando para trás as suas roupas, que depois foram encontradas pelos cães. Com o cair da noite, os policiais não conseguiram encontrá-lo, porque, bom, vocês lembram, né? Não tinha lanterna? Pois é. Parece piada, mas é real, gente. Faltava equipamento em Pouso Alegre.
Então, Fernando da Gata teria agora uma noite inteira para fugir em 10 hectares de mata. Pelo menos, o lado bom é que a equipe de Pouso Alegre ganhou reforço. Um batalhão da PM de Lavras e mais 8 cães pastores se juntaram nas buscas por Fernando. As barreiras do sul de Minas foram todas fechadas. A polícia passou a fazer vistorias em todos os ônibus e caminhões que transitavam ali na estrada e os motoristas foram alertados para não dar carona a estranhos. Mas nada disso foi o que realmente ajudou a encontrar Fernando da Gata. Na verdade, o que levou a caçada diretamente para o criminoso foi um morador de rua, bêbado. Isso mesmo. Olha isso, gente. O Fernando da Gata, por sei lá qual motivo, resolveu tirar a roupa para entrar na mata, certo? Certo. Então, depois ele meio que percebeu que isso foi uma burrada e que ele precisava de roupa, né? Porque mato, mosquito, bicho, frio, etc. E aí ele resolveu que ele ia roubar as roupas de um morador de rua que estava loucão de corote lá, deitado numa trilha próxima, ali na cidade de Cachoeira de Minas. Acontece que Fernando não esperava que o homem de 59 anos, conhecido como Zé Leminho, sabia muito bem proteger a sua propriedade. Quando Fernando chegou perto, ele deu-lhe uma facada certeira ali no Fernando e esse daí fugiu berrando de dor. O morador de rua ainda estava armado com um revólver e deu 2 tiros na direção de Fernando, mas ele errou. Isso aconteceu na madrugada de sexta-feira. E cara, um parênteses, nada a ver, mas já percebeu que Fernando da Gata, ele só se ferra na sexta-feira? Tipo, a polícia invadiu a casa dele na sexta, né? A caçada começou na sexta, agora ele foi esfaqueado numa sexta. Hein? É tipo, sexta 13 é toda sexta pra ele. Que horror. Enfim, fecha parênteses. Bom, aí o Leminho, o morador de rua, ele foi na polícia e deu essa informação de onde estava o Fernando da Gata e ainda falou que ele estava ferido, né? Ele conta assim, abre aspas. O moço se aproximou e queria as minhas roupas. Não tive dúvida. Taquei-lhe a faca. Ele, mesmo com um revólver, saiu gritando mato afora. Fecha aspas. Então, depois dessa informação, 70 policiais seguiram rumo à mata de Cachoeira de Minas e estavam indo em direção a Santa Rita do Sapucaí. Por volta das 7 horas da noite daquela sexta, eles receberam a notícia de que um homem tentou agredir 2 moças num cafezal, mas que elas tinham conseguido fugir e o agressor foi rumo a distrito de Cachoeirinha. Lá, uma mulher idosa, ao ver o homem ferido, tentou segurá-lo, só que ela desistiu quando o Fernando, que estava aterrorizado, gritou: "Pelo amor de Deus, me deixe fugir." E assim, a mulher soltou e ele logo saltou e se enfiou no meio da mata. A partir desse momento, eles sabiam que Fernando estava só de cuecas, estava ferido, estava aparentemente desorientado e estava vagando nas imediações do tiro de queda de Santa Rita do Sapucaí. Já era noite quando finalmente deram de cara com Fernando da Gata. Imediatamente atiraram nele. O criminoso correu na direção do rio Sapucaí e, mesmo ferido, ele atravessou a nado 30 metros de água fria. Bizarro, né? Do outro lado, porém, estava esperando por ele o sargento da Guarda Florestal, José Lúcio Campos, que atirou nele mais uma vez. O Fernando caiu, aparentemente ferido, mas ele conseguiu se levantar e cruzou o rio de volta. Isso, mano, imagina o esforço sobrenatural? Tipo, eu não consigo imaginar você cruzar o rio nadando, ferido, com um revólver na mão, sabe? Mas a polícia jura que ele fez assim. No outro lado do rio, ele conseguiu desnortear a polícia e mais uma vez desaparecer pela mata. Mas naquela madrugada de sábado, os cães farejam algo e seguem uma trilha até chegarem ao corpo de Fernando. Ele estava no meio de algumas árvores, todo ensanguentado e rasgado. Ninguém sabe ao certo quem o matou, porque ele foi encontrado com muitos tiros, além da facada. Ele morreu de hemorragia. Na sua bolsa tinha uma Taurus 52, que pertencia a uma de suas vítimas de Pouso Alegre,
o dono da fábrica, o Clésio. Também encontraram com o corpo de Fernando da Gata um chapéu, uma calça e uma camisa, 15 cruzeiros, uma correntinha de metal, um envelope de antibiótico e um exemplar do jornal Notícias Populares com a manchete: "A ordem agora é castrar Fernando da Gata". Fernando da Gata teve um velório. E que velório! Na garagem da delegacia de Pouso Alegre, ele ficou exposto em um caixão de terno e gravata. Aliás, tudo foi doado para ele pela população de Pouso Alegre, que, não sei porquê, mas estava num clima de terror até uma semana atrás, e de repente transformaram ele num bandido que virou uma espécie de herói que merecia essas doações e um velório luxuoso até. Alguns que estavam ali na multidão disseram que ver ele esticado ali dentro de um caixão, os olhos ainda regalados, a boca semiaberta, ele parecia mais uma criança magra da qual fizeram um demônio. Alguns comentaram que ele tem o rosto de uma pessoa sofrida. O delegado Abel Lobo Cordeiro disse que ficou perplexo com a mudança de comportamento da comunidade. E, gente, pra vocês terem uma noção, o velório de Fernando da Gata contou com mais de 10 mil pessoas. Mas talvez o que mais surpreendeu foi que, ao mesmo tempo que a população trouxe flores, fez orações e tal, as pessoas também expressavam um ódio irracional e homicida na porta da delegacia. Houve quem quisesse tomar o cadáver, amarrá-lo num carro e arrastá-lo pela rua como um cão sarnento. Então, assim, a gente vê que ou é 8 ou é 80. E nenhum dos dois dá certo, né, gente? Por isso, o delegado resolveu fazer um sepultamento rápido e discreto, sem contar com a presença da população. O sepultamento foi feito por 6 detetives que levaram o caixão em um carro sem identificação. O Fernando da Gata foi enterrado em uma lápide também sem identificação, no cemitério de Pouso Alegre, e tudo isso para evitar que fossem praticadas depredações e coisas do tipo. Ele foi enterrado a algumas quadras do túmulo de Thaís Siqueira. Depois do sepultamento, os detetives comemoraram o êxito da caçada com uma chopada. Chopp, bebida, cerveja, essas coisas. Que foi, acho que, outra coisa em comum com o desfecho do caso Lázaro Barbosa, né? A comemoração pela morte da pessoa que eles estavam caçando ali na mata. Aliás, eu acho que até soltaram fogos, né? Se eu não me engano. Enfim, uma coisa que eu não duvido nada que também aconteça com o caso Lázaro é que, 1 mês depois da morte de Fernando da Gata, foi iniciada a produção de uma minissérie de 2 capítulos para a TV Globo sobre a história do criminoso. Então vamos ver se isso aí também vai ser algo que o Fernando da Gata e o Lázaro Barbosa vão ter em comum, né? Fico na aguardo. E assim, Globo, me contrata. Aquelas, né? 40 anos separam a história de Lázaro e Fernando, mas tanta coisa continua igual, né? E é isso, a história realmente se repete. Fernando da Gata em 82, irmãos necrófilos nos anos 90, Lázaro em 2021, e a gente não aprendeu ainda que não é demônio, né? Ai, gente, tanta coisa que eu espero que numa próxima vez, e Deus me livre, né? Mas se tiver algo assim de novo, que a gente possa aprender melhor a lidar com o criminoso, a reforçar as seguranças da cadeia para ninguém fugir, né? E poder realmente proporcionar condições para que a justiça seja feita da forma que está na lei. Mas é isso, fiquei séria do nada. Mas vamos seguir aqui. Ó, amanhã, quinta-feira, eu vou postar fotos do Fernando da Gata no Instagram para vocês. É o @cafécomcrime. Então, se você ainda não segue, junte-se a nós. Somos quase 12 mil crimezeiros lá no Instagram. E aí vocês podem ver as imagens do caso que eu conto aqui no podcast. E, enfim, várias outras coisas. A gente bate um papo por lá. Semana que vem tem mais café, porque sempre tem um crime, gente. Então, até quarta que vem. E até lá, fiquem longe da mata. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!